Vou aproveitar o vídeo de hoje para reforçar alguns conceitos sobre o recurso denominado Shape Keys. Se formos traduzir, é um recurso que representa aí as chaves formalizadoras. Essas chaves aqui elas vão permitir que a gente faça pequenas animações, a exemplo aí de um piscar de olho, movimento do olho, movimento da orelha, do queixo, da boca, dos cabelos. Então ela tem uma grande finalidade aqui de recursos para serem aplicados. Nesse caso, nós vamos ver como é que a gente faz uma transformação simples de um objeto usando essas chaves. Para esse exemplo, eu vou apagar o cubo e vou deletá-lo, adicionando aqui uma mesh cilíndrica. Está aqui o nosso cilindro base. Para eu poder aplicar o recurso Shape Keys, ele se encontra aqui no editor de propriedades, no ícone que representa esse objeto de malha. Se vocês olharem aqui na outline, o objeto cilindro ele é representado aqui por esse triângulo com 3 pontinhos, que representa as malhas. Então, se nós clicarmos aqui no ícone, no editor de propriedades, vocês vão ver que eu tenho a opção de criar grupo de vértices e os Shape Keys, que são as chaves, que é o nosso assunto aqui que estamos vendo. Os Shape Keys eles vão permitir que a gente crie certos movimentos de animação utilizando pequenos recursos a partir da malha do objeto. Nesse caso aqui, eu vou utilizar as faces para criar uma transformação desse cilindro. Para gerar o Shape Keys, eu preciso clicar inicialmente em mais, ele cria uma chave básica e preciso adicionar uma chave que vai fazer aí a animação que eu preciso. Eu posso usar quantas chaves forem possíveis nesse processo. Nesse caso aqui, eu vou demonstrar apenas uma chave. Então, vou clicar em mais, ele cria uma primeira chave, chamada Q1. Eu posso criar uma segunda, ele vai dar Q2, e seguir uma sequência de acordo com quantas chaves eu queira aplicar aqui no efeito. Eu posso também apagar a chave. Vou manter aqui somente a chave Q1. Se eu quiser alterar o nome, não tem problema. Nesse caso aqui, eu posso alterar, colocar o nome aqui, transformação, e dar o Enter. Para eu poder fazer o efeito Shape Keys, eu posso selecionar essa chave e com o objeto selecionado eu entro no modo de edição. É aqui que eu vou observar, abaixo da chave, a faixa que vem do mínimo ao máximo para poder criar o efeito. Ele está dizendo que ele vai começar de 0 a 1, ou seja, esse valor que está aqui descrito na nossa caixa de valor, na medida que nós movimentamos essa faixa entre o mínimo e o máximo, nós vamos realizar animações de transformação na malha desse objeto. Como eu não vou mexer nisso aqui, vou deixar em 0, 1, eu vou fazer apenas o seguinte, eu vou voltar para a área principal e vou selecionar a opção de trabalhar com faces. Com o botão esquerdo eu vou clicar fora e vou selecionar apenas essa face de cima. E aqui o que eu vou fazer é aplicar aquele recurso de inserção de chave nessa face superior. Vou usar a tecla I e vou empurrar um pouquinho de nada o mouse para dentro. E eu consigo fazer uma face interna na face superior que eu havia selecionado. Eu posso agora também ativar aqui o recurso de extrusão. Aqui agora eu encosto o cursor no sinal de mais e vou alongar essa face para cima. Se eu quiser criar um efeito repetitivo, eu posso aqui novamente usar a tecla I, empurrar para o centro, clicar no Extrude, trazê-lo para cima. Por último, eu vou usar a tecla novamente I, fazer uma face bem fininha aqui, usando o Extrude eu vou fazer essa formatação que vocês estão vendo. E desabilitando aqui o recurso, vocês vão ver que eu tenho uma malha aqui diferente. Com essa malha diferente, eu posso retornar ao Object Mode e vocês vão se espantar porque a malha volta à posição inicial. Isso por quê? Porque eu estou usando aqui o recurso Shape Keys. Quando eu voltar para o Object Mode, ele vai interferir nesse processo com essa chave básica aqui, que representa o objeto nessa forma. Porém, se eu quiser agora criar a transformação que eu fiz no modo de edição, eu vou selecionar a chave onde eu apliquei a animação. Está aqui o nome da chave, que vocês vão ver. Cylinder transformação, e agora eu posso usar a faixa aqui, que é estabelecida nessa parte aqui de baixo, entre o mínimo e o máximo, e encostando o cursor na caixa de valores, eu posso pressionar o botão esquerdo e arrastar esse valor até o ponto 1. Vocês vão ver que eu crio aquela transformação de forma automática. Eu posso usar aqui para diminuir e aqui para aumentar. Se eu quiser agora realizar a animação dessa chave na timeline, eu posso, nesse caso, voltar ao 0. Aqui no frame 1, eu posso clicar nesse pontinho aqui, que é o Animate Property. Ele grava a chave de animação do objeto com essa forma, aqui no frame 1.
Então eu quero que essa transformação do objeto aconteça até o frame 100. Clico no frame 100, aqui eu altero a chave para o valor total, aí cabe a vocês o valor que vocês quiserem, e clico aqui novamente no Animate Properties para criar a segunda chave de animação. Voltando a nossa animação para o frame 1, dando player, vocês vão ver que eu crio a nossa animação desse objeto de forma prática. Bem, eu vou desabilitar essas chaves com o cursor na janela, eu vou usar a tecla X e vou deletar. Vamos ver algo interessante aqui quando nós usamos essas transformações usando a condição de cópia. Então eu tenho aqui como usar o recurso Shift D, que copia, ou então o Alt D. O que é que diferencia um do outro? Vamos lá. Se eu selecionar esse objeto aqui, usar o Shift D, veja que eu tenho uma cópia aqui do objeto. Eu vou usar agora o Y para arrastar essa cópia pelo eixo Y e vou posicioná-la aqui num ponto. Para repetir o processo da cópia, eu posso usar o atalho Shift R. Aqui com o Shift R eu fiz mais 4 cópias do objeto original. Agora vamos ver uma coisa interessante. Notem que quando eu tentar movimentar a chave aqui, só quem vai fazer a transformação é o último objeto ativo das cópias que eu selecionei. Se eu selecionar essa do meio e movimentar a chave, somente essa cópia fará a movimentação de forma individual. Se eu selecionar o original, somente o original fará a transformação no processo. O que é que isso implica? Vamos lá. Eu vou então pressionar o botão esquerdo, selecionar esses 4 e vou apagá-los com a tecla X. Vamos usar o outro recurso de cópia. Selecionando novamente o original, eu vou utilizar em vez de Shift D, Alt D. E aqui eu tenho uma cópia também do objeto. E arrastar a cópia um pouquinho mais para cá. Bem, clicando, fazer o mesmo processo de repetição da ação. Veja que agora, qualquer objeto que eu selecione aqui, quando eu movimentar a chave, todos os demais farão o mesmo movimento. O que é que diferencia então o Alt D do Shift D? Quando usamos Shift D, nós realizamos a cópia dos objetos e mantemos algumas características, porém alguns recursos a gente só consegue fazer individualmente, que é o exemplo aí do Shape Keys. No caso do Alt D, não. Quando a gente faz uma cópia do objeto usando o Alt D, ele carrega todos os recursos, inclusive os Shape Keys. Mas nós também podemos utilizar aqui, vou selecionar esse, um outro recurso que vai nos permitir fazer mais cópias desse objeto, que pode ser o modificador Array. Então, nesse objeto selecionado, eu posso aplicar aqui o Array, dizer quantas matrizes eu quero realizar. Eu vou aqui em contador e vou aumentar aqui para mais 4. Vou vir em relativo offset e vou aumentar esse distanciamento entre as cópias usando quem? O eixo X. Então, vou deixá-la aqui com 1.1. Se eu tentar aplicar aqui, nós vamos ter uma mensagem de erro, porque eu não posso aplicar o modificador usando a condição que vocês estão vendo aqui do Shape Keys. Então eu vou só fechar e vou aplicar outro modificador idêntico, que é o Array. Vou usar aqui 5, que vai ser 4 matrizes a mais do original. E vamos em relativo offset, em vez de correr essas cópias pelo eixo X, nós vamos zerar o X e vamos fazer com que essas matrizes corram pelo eixo Y. Mas se vocês movimentarem, elas estão muito grudadas aqui a partir da direção de Y. Então vamos dar um afastamento aqui de 1.1. E eu tenho várias matrizes que eu posso agora, com Shape Keys, controlar para fazer uma movimentação universal entre os objetos transformados. Interessante para a gente fazer alguns efeitos aí no nosso projeto. Fica aí a dica, bom proveito, até o próximo tutorial.